Olá pessoal, essa é a aula sobre vetores. Então, estrutura de dados. Estrutura de dados é a área da computação que estuda diversos mecanismos de organização de dados para atender algum requisito de processamento. Listas e vetores são o tipo mais comum dessas estruturas aí para armazenar valores e manipular esses valores na memória. Então, listas ou vetores. É possível armazenar e manipular os valores aí em tempo de execução. Então, o armazenamento utilizando vetores, ele funciona da seguinte forma. A declaração das variáveis não trabalha mais com ela de forma isolada. A gente coloca o tamanho, ou seja, a quantidade de números que eu vou ter. E ele passa a trabalhar com uma variável do tipo vetor, lista, que começa um índice que vai de 0 até 2, no caso. Então, são 3 valores, o 0, 1 e 2. Como é que funciona esse processo? A partir disso, a variável que eu vou trabalhar sempre vai carregar um índice. No caso, a gente usa o contador porque ele começa em 0 e dentro de uma estrutura de repetição ele vai mudando a cada vez que ele executa. Então, ele permite que ele faça, percorra o caminho executado pelo vetor. E a mesma forma que um auxiliar soma, eu vou fazer da mesma forma, em uma variável normal, porque eu só preciso de um valor. O nota garante que vai ser salvo todos os valores. E assim por diante. A mesma coisa aqui, depois calcula a média em cima de umas variáveis fixas, mas o valor fica guardado. Esse é um exemplo. Então, até então, ou se trabalha declarando cada uma das variáveis, ou usando uma estrutura de repetição e a variável sempre é apagada a cada execução. No caso do vetor, eu posso salvar elas e posso declarar aí, por exemplo, 1000 notas e receber 1000 notas. Então, diferente da estrutura de repetição, que eu só não consigo guardar cada nota. E também diferente de declarar todas as variáveis, porque fica inviável declarar 1000 variáveis e depois percorrer elas uma por uma para fazer um cálculo. Como é que funciona então o vetor? Uma representação de memória RAM, espaço vazio, espaço reservado pelo vetor. Como é que funciona? Quando eu declaro essa variável e digo que é 3, ele vai lá e aloca 3 espaços de memória. Como ele carrega aqui um 3 é o tamanho, tá? Esse cara aqui ele vai começar o índice 0, 1 e 2, de 0 até 2. São 3 no total. Ele vai percorrer através desse contador. E essas variáveis ele inicia normal e passa para a próxima linha. Ele faz o teste lógico, então ele busca na memória esse 0, vem aqui, 0 é menor que 3, verdadeiro, ele vai entrar nessa linha de código, vai executar e vai pedir uma nota. Como é que funciona para ele salvar? Concorda que ele está valendo 0 dentro dessa estrutura de repetição? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar nota, endereço de memória de nota e busca no contador que não está vendo, 0. Essa posição, onde que está o nota posição 0? Está aqui, ó. Então quando eu digitar lá um valor, né, no console 3, ele vai guardar, baseado no contador. Lembrando que esse contador vai mudar a cada execução. Então ele vai me permitir percorrer e ir salvando os elementos. Seguindo em frente, por exemplo, a variável soma não muda nada em referente à estrutura de repetição. Então, auxiliar soma continua a mesma coisa, até 0, né? Então, eu vou buscar na memória esse 0 e vou buscar a nota baseada no contador. Se o contador está valendo 0, então nota contador 0, nota contador 0, traz o 3, faz 0 mais 3, apaga aquele 0 e grava 3. Contador mais, então ele só faz a contagem, ele vai lá e faz o 0 receber, somar 1 e apagou e gravou de novo. Volta lá em cima e faz o teste lógico. Quanto está valendo o contador? Pega aqui o 1, 1 é menor que 3, verdadeiro. Vai pedir uma nota aqui. O que acontece agora? Olha, vai pedir a nota, o usuário vai digitar um valor e o endereço de memória aqui, ó, ele está valendo agora 1, ó, então é nota posição 1. Quando o pessoal digitar um 5, por exemplo, ele vai gravar onde tem. Aqui o nota, o contador é 1, esse aqui é o endereço. Então é um índice, é como ele se baseia, um rótulo que ele cria para gravar a informação naquele lugar reservado. Então se eu quisesse botar 1000 notas e botar contador menor que 1000, esse loop while ia fazer a repetição e ia pedir para gravar os valores. Feito isso aí, agora eu só vou lá na memória, busco aqui, ó, quanto está valendo 3, nota contador 1, né? Então onde está o nota contador 1? Bota o 5, 5 mais 3 é 8, apaga e grava 8.
Faz a mesma coisa que incrementa ali o contador, faz a volta, 2 é menor que 3, pede outra nota, agora está identificado pelo valor 2, nota 2, ou seja, grava ali o 7, pega o valor 8, mais 7 é 15, apaga ali no soma, conta de novo, o que vai acontecer? Ele vai passar a valer 13 e ele vai lá e faz o teste lógico final. 13 é menor que 3? Opa, falso. Vou pular essa execução e vou começar a continuar executando aqui. Pego a soma, vale 15, divido pelo contador que é 3, eu tenho um total de 5 na média e vou imprimir esse valor lá na tela aqui baseado no que está aqui. Ó. Vou buscar na memória e vou imprimir no meu texto. A média do aluno foi 5. Esse é o valor. Então, é dessa forma que funciona o vetor. Então, digamos que eu pedisse o seguinte: lê uma quantidade de valores e faz alguma coisa, ou recebe uma quantidade de valores e faz alguma coisa. Agora, em vetores, eu vou pedir para armazenar, porque vocês viram, eu consigo armazenar. Então, digamos que eu pedisse o seguinte: faça um algoritmo que armazena, por exemplo, a idade de 1000 pessoas e verifica dessas 1000 idades aí, quantos tem são maiores que 18 e imprime na tela. Como é que funcionaria esse exemplo, então? Primeira coisa, declaração de variável. Então, int, vou chamar de idade, meu vetor, abrir e botar o tamanho, são 1000. Tá? Vou criar um índice aqui, um i, que pode ser a mesma coisa que contador, mas o i é um índice, é melhor de chamar, mas poderia chamar de contador, não tem problema. Por enquanto é isso que eu preciso, eu quero só verificar quais que são maiores, então eu vou armazenar e depois vou verificar. Vou usar dois while, um while para armazenar os valores e um while para verificar quais são maiores de 18 e imprimir. Então vamos lá. O i igual a zero. Faço então o while i menor que 1000, porque são 1000 repetições que eu preciso fazer. E aqui o i é igual a i mais 1, né? Ou, para abreviar, né? Que é a mesma coisa, i mais mais. Conforme a gente já viu. Então, preciso só receber 1000 valores. Então, printf, tá aqui. Vamos colocar aqui, então, digite uma idade. E a forma como eu vou gravar, receber essa idade, ó, scanf, vai ser %d, né, porque é inteiro. De comercial para gravar em memória. E aí, como é que vai funcionar? Idade, abre colchetes, o índice, ó, porque ele vai começar em 0 e vai percorrer todo o valor. O índice, pronto. Tá aí o meu receber. Nesse momento aí, quando eu rodar isso aqui, ele vai gravar toda a informação. Então, eu até poderia rodar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Ele vai gravar toda a informação lá que eu vou digitar. Claro, são 1000 números, né? Não há necessidade de executar todas as vezes, mas ele receberia, ó. 1000 idades. Seguindo aqui na execução, tá? Agora eu vou imprimir esses caras. Eu vou pegar o mesmo IO que eu criei aqui e de novo vou ter que inicializar em 0, porque eu percorrer, eu tenho que começar no 0, percorrer todo, e vou imprimir os valores. Para imprimir, eu vou até reutilizar o código aqui. Só vou colocar dessa forma aqui. Ó. Idades, eu vou botar aqui um /n para ficar bonitinho. Ó. Idade, uma por uma, né? Eu vou colocar %d. Idade aqui, vai percorrer tudo ali, vai imprimir conforme foi previsto ali que eu falei. Vou executar aqui, ó, são 1000, é muita coisa. Uma das vantagens para testar é a seguinte, ó, se funciona com 1000, funciona também com 10. Então eu posso mudar o valor, diminuir só para testar. Vou salvar aqui, vou executar então. Vou receber as idades e depois vou fazer ele imprimir, ó. Vai receber. Então primeiro, ó, vou gravando, ele vai, executou, gravei um 13, ele fez a volta. Pediu de novo, ó, vou digitar 45, vou dar um Enter, ó, ele conta, incrementa, faz a volta. E vai fazendo isso aí. Ó, 88. Pronto, ó, imprimiu toda. Só a última ali que ficou um pouco quebrada por causa daquelas questões de indentação.
fazer aqui um print só para ajustar aquilo ali, para não ficar... Vou botar aqui uns barra N, né? Aí ele fica bonitinho. Pronto. Tá lá em cima também. O que eu tinha falado? Então eu pedi para imprimir somente os que fossem n maior que 18. Então vamos botar uma condição lógica aqui, ó. Se o número, o valor, for maior que 18, bom, botei uma estrutura if aqui, vou abrir e fechar. Pronto. Então, se for maior que 18, ele faz o teste lógico, aí ele recebe o i, começa em 0, vai percorrer tudo e vai imprimir só os maiores de 18. Então, vou executar aqui. Ó, 45, 32, 3, 4, 6, 7, 7, 4, 3, 56, 78, pronto, ó. Somente os maiores de 18 imprimiu. Tá aí a lógica aí de idade. Então aqui é um exemplo de gravar então esses números. Se fosse com 1000 ia funcionar da mesma forma, só vai pedir 1000, porque é uma estrutura de repetição, eu vou gravar os mesmos 1000, ó. Pronto. Então tá aí o nosso exemplo de vetor.